Irmãos, nessa manhã, eu quero ler com a igreja um texto do Antigo Testamento, mas, irmãos, eu estou lendo esse texto do Antigo Testamento, mas estou olhando para a igreja hoje, viu? Tá? É uma alegoria, uma metáfora para a igreja hoje. Então, eu fiquei pensando nesse texto na semana, por que esse texto está aqui? Por que essa história foi colocada aqui? E parece que não tem nada a ver, mas é mentira. Se está aqui, é porque Deus quer trazer um ensino para a igreja, um ensino para a minha vida, para a sua vida. Então, eu vou ler esse texto, mas nós vamos olhar para a igreja, tá bom? E o texto está aqui em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 até o 41. Falar sobre alimento, sobre comida. E o texto diz assim, irmãos, 2 Reis 4, 38. Na minha aqui está o seguinte: a morte que havia na panela é tirada. Diz assim: Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela. Olha, interessante, essa frase que guarda ela. Mesmo sem saber o que era. Interessante isso. Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirvam as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a palavra em nossos corações. Irmãos, eu peguei esse texto nessa manhã pelo perigo que a igreja corre, sempre correu. Mas nesses últimos dias, é porque eu estou nesses dias, né? Há uma coisa aí fora, um alimento aí fora, que, irmãos, eu não estou entendendo. Está sendo servido um alimento aí, que foi servido na Europa, e hoje está sendo servido aqui no Ocidente. É um alimento estranho. E o texto começa dizendo que Eliseu chegou em Gilgal e havia fome naquela terra. E se você pegar o texto antes, Eliseu tinha acabado de ele não, né? Pelo poder de Deus, tinha acabado de ressuscitar o filho daquela mulher. E agora fala que ele chega em Gilgal e novamente ele encontra uma necessidade física. E fala que naquele local onde ele chegou, havia fome. Irmãos, e hoje, por incrível que pareça, do mesmo jeito, hoje há fome, há uma necessidade da palavra de Deus no meio da igreja. Irmãos, imagina uma coisa: a igreja está aqui reunida, as igrejas estão reunidas na face da terra, e o que faz a igreja estar reunida,
o que faz a igreja estar viva, o que faz esse organismo caminhar bem, é a palavra de Deus. E por incrível que pareça, hoje há fome da palavra de Deus, no meio onde teria que ter abundância da palavra. Interessante isso. Irmãos, hoje, eu vou falar novamente, irmãos, eu estou igual o Paulo. Paulo fala assim, eu não me canso, eu vou pegar isso aí para dar desculpa. Paulo falava assim, eu não me canso de falar para vocês as mesmas palavras, porque isso é segurança para vocês. Então, irmãos, vou repetir outra vez, hoje a coisa está tão feia, que para o pastor ler um texto longo, ele tem que pedir desculpa. Irmãos, desculpa que eu vou ler um texto aqui um pouco longo, tá? Era para a igreja dar glória a Deus. Então, irmãos, por incrível que pareça, hoje está faltando o alimento onde devia haver fartura dele, que é no meio do povo de Deus. Eliseu chega ali, o texto fala que ele viu aquela necessidade, e aí ele fala assim, peguem a panela grande. Irmãos, vocês já fizeram isso? Eu fiz isso aqui muito no Guarani aqui, antes de eu estar aqui, né? A gente chegava lá na semana, reunia um monte de alimento lá, eu punha um panelão lá no meio da favela, fazia aquela sopa, e aí a gente mandava ver, e eu comia junto. Então ele fala que pegava aquele panelão, pega a panela maior, a panela grande, põe ela no fogo, e faça um cozido para que os discípulos possam comer. Então, irmãos, estava ali a panela, estava ali o fogo, tudo preparado, mas faltava o alimento. Mas o alimento, meus irmãos, precisa ser buscado com discernimento. E algo interessante, ele pediu para o servo dele fazer o cozido. Mas o texto fala que um deles saiu, um daqueles discípulos saiu, foi lá e colheu. Ele foi buscar e ele pegou o que tinha que trazer. Fala o texto que ele foi lá, ele apanhou ervas e olhou também lá, uma planta lá, devia ser viçosa. Foi igual a Eva fez, né? Vendo que era uma planta bonita, agradável aos olhos e salutar ao paladar, ela pegou e comeu. E aqui fala, meus irmãos, que aqui não fala quem foi ele, fala que foi um deles. Irmãos, ele foi cheio de boa intenção, viu? E fala que quando ele colheu as ervas, ele viu lá um fruto diferente. Né? Ele colheu né, Gideão? Ele colheu ali a carne de segunda, né? E, opa, tem um filé mignon aqui. Mas o texto fala que ele não sabia o que era. Ele foi colher algo e trouxe algo a mais. Irmãos, é isso que mata a igreja. É você tendo a palavra nas mãos, mas você quer arrumar algumas coisas para enfeitar o pavão. Você quer arrumar algo mais para trazer mais encanto àquilo aí. Não é assim que o ser humano faz? Ele foi colher a coisa certa, mas ele viu que havia ali algo diferente. E fala o texto que ele pegou, colheu aquilo lá, ele trouxe para casa, mesmo sem conhecer. Fala que ele cortou em pedaços e colocou na panela. Está aí o grande perigo, meus irmãos. Quando nós trazemos para a igreja algo que nós não conhecemos. A gente ouviu falar que é bom. Já foi lá na Conde de Sarjetas? Vou falar baixo porque eu não consigo falar essa palavra. Você vai lá, você encontra de tudo. Alguns dizem até que quando Cristo voltar, lá vai continuar funcionando. Viu, irmãos? Muita novidade. Muita novidade. E fala que ele, mesmo sem conhecer o que era aquilo, ele encheu a capa dele, né, algo para si, trouxe, foi lá na cozinha, cortou em pedaços, não perguntou para ninguém, nem experimentou. Cortou em pedaços e colocou na panela. É isso, meus irmãos, que muitos têm feito hoje.
Irmãos, isso são coisas atraentes, viu? Não pensa que são, isso aqui não, são coisas atraentes. E está sendo trazido para a igreja esses alimentos que vai fazer mal. Irmãos, e essa história nos mostra que o maior perigo da igreja está no seu cardápio. O maior perigo da igreja hoje está em seu cardápio. Está naquilo que é trazido como alimento para a igreja. Aquilo lá não foi bom para eles. E sabe uma coisa, meus irmãos? A diferença do veneno e do remédio é a dose. E o veneno, ele mata mais rápido do que a fome, sabia disso? Irmãos, Oséias 4:6, ele vai dizer o seguinte: que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você lê o texto de Oséias, lá fala assim que esse conhecimento, os sacerdotes do Senhor não queriam ter. Aí lá fala assim: como vocês não querem o meu conhecimento, eu também rejeito vocês. Viu, querido? O que destrói a igreja não é a bomba atômica aí fora, não é a pandemia aí fora, não é as doenças aí mortais aí. O que mata uma igreja está no seu cardápio, no que está sendo dado para ela. Irmãos, a igreja batista não é uma igreja exclusivista, viu? Não é. Mas aqui, meus irmãos, muito cuidado. Charles Spurgeon dizia assim, que Deus governa a igreja através do púlpito. Meu pai dizia assim, eu nunca esqueci isso. Quando eu comecei a fazer teologia, ele me disse essa frase, ele disse assim: meu filho, não esqueça uma coisa. Meu pai era semi-analfabeto, mas sentava com ele aqui, eu ficava pianinho com ele. Ele dizia para mim assim: meu filho, nunca esqueça isso. A mentira, a coisa errada na igreja é o que entra mais fácil e às vezes é o que fica, infelizmente. E aqui foi, meus irmãos, ele mesmo não conhecendo, devia ser algo muito bonito, algo muito atraente, e ele trouxe e colocou na panela, colocou para a igreja se alimentar. Gálatas 1:8, Paulo fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie, um anjo vindo do céu, viu? Vos anuncia um outro evangelho, que não é esse que nós anunciamos, que seja anátema, que seja maldito. Paulo usa essa expressão. Em Efésios 4:14, ele fala assim: para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas de um lado para o outro, por qualquer ou por todo vento de doutrina. Não sejamos assim. Pelo contrário, sejamos sóbrios. Cresçamos segundo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Aí ele coloca Cristo. Cantamos aqui agora, né? Irmão, isso aqui é uma oração. Estou voltando para a essência da adoração. A essência da adoração és tu, Senhor. Me perdoa porque eu tenho feito, irmãos. E às vezes temos feito isso. Irmãos, o alimento, olha interessante, o alimento foi colhido por um desconhecido. Ele encheu a sua cava com um fruto que ele não conhecia. E mesmo assim, ele colocou na panela. Irmãos, vai aqui um alerta para a igreja. Muito sério. O desconhecimento de quem prega e a ignorância de quem recebe não exclui o veneno do alimento. Vou repetir.
o desconhecimento de quem prega e a ignorância de quem recebe o alimento não anula o efeito venenoso daquele alimento. Não anula, não. Muito cuidado, irmãos. Depois que ele entra, nós temos visto aí. Esses dias, não sei quem mandou um vídeo. Irmãos, vocês mandam um vídeo, né, para mim. Eu sou meio, eu não comento muito, eu não gosto de comentar. Eu fico mastigando aquilo. Mandaram um vídeo, foi até o pastor Agnaldo, no grupo de líderes, né? Uma igreja de 221 anos. Acabou de fechar as portas. Aí perguntou assim, né? O que aprendemos com isso, né? Aqui, ó. O cardápio foi trocado. Trocaram o cardápio da palavra de Deus por outros alimentos. Mas, irmãos, o veneno não é eliminado. Depois que ele entra, ele faz mal. Não tem jeito. O verso 40 fala assim, o verso 40. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus. Fez mal, meus irmãos. Já viu quando você come um alimento que às vezes não cai bem? Eu passei por isso em 2015, eu quase morri. Na casa do Levi mesmo. Comida muito boa. Era ano novo. Tinha pernil, tinha peru, tinha salada maionese. Mas tinha muita coisa. Eu comi. Que maravilha. Fui para casa. Irmãos, foi uma semana na água de coco. Nada mais entrava no meu estômago. Porque fez mal, a coisa fez mal, não caiu bem. Não estou dizendo que é nada disso, mas, irmãos, de todo alimento que a igreja come, que não é a palavra de Deus, eu fui para casa bem naquele dia. No dia seguinte, o banheiro que aguentou o pato. Irmão, a vez no começo não faz mal. É devagarinho, é uma coisa bem, sabe? É igual o diabo faz, né? Ele entra devagarinho, quando você vê, já fez a desgraça. E assim foi, meus irmãos. Entrou, comeram, mas alguém gritou. Glória a Deus por isso. A morte na panela. Irmãos, a igreja não pode se alimentar de qualquer comida que é dada a ela. Não pode, meus irmãos. Principalmente a igreja batista aqui em Brasilândia, que eu estou aqui hoje. Principalmente nós aqui. Não podemos nos alimentar de qualquer comida que é dada. Não podemos, meus irmãos. Não vai fazer bem. O texto diz que eles não puderam comer. Viu, igreja? Nós não podemos comer. Não coma. Mas foi o pastor Samuel que pregou. Eu amo ele. Cuidado com isso, meus irmãos. Eu tenho visto isso também. Mas o pastor Samuel, a gente conhece ele. Mas ele pregou algo estranho. Não, é o pastor Samuel. Irmãos, eu aconselho vocês a me colocar ali, e dar em mim 3 dedos. Jogar lá fora. Porque vai fazer mal para a igreja. Vai contaminar a igreja, meus irmãos. Não vai fazer bem. Nós corremos o risco, irmãos. Estou falando uma metáfora agora, tá? Nós corremos o risco de encher aqui de pessoas e o céu ficar vazio. Quando queremos agradar. Né? Quando queremos acariciar o ego do pecado. Aqui não, meus irmãos. Pecado é pecado. O pecado continua sendo pecado e o pecado leva para o inferno. Não tem jeito, meus irmãos. Aqui fala que eles não comeram. Eles colocaram na boca, mas não era um alimento saudável. Irmãos, eles estão passando mel na nossa boca. Viu? Mas quando você cair no estômago, vai ser um fel. Essa é a verdade. Irmãos, é gostoso, é atraente, meus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Queridos, isso é um fato. É mais fácil eu colocar o meu paletó, o meu terno, o meu social e entrar aqui do que eu colocar as vestes espirituais da verdade. As pessoas estão trocando, porque é mais fácil.
É mais fácil o externo do que o interno. Irmãos, o crente tem que ser igual ao micro-ondas. Você coloca o alimento ali, ele esquenta ele de dentro para fora. Irmãos, a palavra de Deus tem que estar embutida no nosso ser. O DNA do crente em Cristo Jesus é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, meu querido, eles não puderam comer. Eles não comeram. Fez mal, era amargo, não era algo saudável. Viu, igreja? Irmãos, o carro-chefe da igreja é a palavra de Deus, amém? Não é o pastor, meus irmãos. Os homens estão caindo aí fora. Os homens estão sendo decepcionados, decepcionando. E quando você olha para o ser humano, quando ele cai, você cai junto. A história conta isso. E aqui fala que eles não puderam comer. Irmãos, eu vou usar agora a expressão do Hernandes Dias Lopes. A igreja não pode aceitar as novidades do mercado da fé sem passar pela palavra. Não podemos, irmãos. Irmãos, e tanta novidade. Eu vou citar aqui, irmãos, 3 alimentos hoje que está sendo colocado na panela. Vou citar só 3. O primeiro deles é o liberalismo teológico. A gente ouviu alguma coisa esses dias, né? Sobre esse liberalismo, né? A gente ficou assustado, né? Nossa, né? Uma pessoa dessa que eu me espelhava nela, né? Assim? Mas isso é antigo. Irmãos, o liberalismo teológico é fruto do racionalismo na Europa, olha como está a Europa, e também, depois disso, do iluminismo. O que é o liberalismo teológico? Começaram a dizer que a Bíblia não é mais uma verdade absoluta. Começaram a dizer que a Bíblia contém erros. Começaram a dizer, irmãos, que a Bíblia não é mais inerrante, ela não é mais suficiente, e ela não é mais infalível. Isso é novo, que nós estamos vendo hoje aqui, é o alimento, meus irmãos, que foi dado para a Europa. Até onde eu li, hoje 4% da população da Europa é cristã. Meus irmãos. Aí uma igreja de 221 anos fechou as portas. Então, o primeiro alimento venenoso nos nossos dias de hoje, que já vem há muito tempo, só que nós começamos a experimentar ele aqui, no Brasil, é o liberalismo teológico. O segundo alimento, meus irmãos, é o sincretismo religioso. Aquele evangelho místico que está importando muita coisa do paganismo. Sabia disso? Sincretismo religioso. A palavra de Deus não basta. Vamos dar uma forcinha para Deus? Temos visto, irmãos, eu tenho visto isso mesmo. Irmãos, se ele estiver aqui, eu não vou citar o nome dele, não. Me ligou assim, não tem jeito. Pastor, eu sonhei que eu estava debaixo de um pé de laranja lotado, e eu chupei, estava docinha a laranja. O que é isso? Eu falei assim, o pastor pode interpretar assim, posso? O que é esse sonho, pastor? Esse sonho é um pé de laranja, cheio de laranja doce, você chupou e estava doce. Irmãos, Salomão já dizia assim, né? Irmão, não estou dizendo que Deus não fala através dos sonhos, viu? Falou comigo já, ele fala. Mas a gente está querendo muita coisinha, meus irmãos. Salomão falou assim, irmãos, eu achei um filme ontem, eu lembrei agora. Aí tinha um gato no filme e mataram o gato. Eu sonhei com o gato morto. O que é aquele sonho? É um gato morto. Irmão, Salomão fala assim, que das preocupações do dia, vem o sonho. E a gente quer uma coisa, irmãos, misericórdia, meus irmãos.
Irmão, então esse sincretismo religioso, esse material místico importado do paganismo, irmãos, podem notar, são muitas práticas estranhas à palavra de Deus. Irmãos, os crentes hoje, eles estão com uma dependência de práticas de rituais. Essa é a verdade. Mas eu estava vendo um programa, aí eu olhei assim, meus irmãos, não vou chamar de igreja, vou chamar de movimento religioso. Um lado assim, meus irmãos, eu trabalhei no mercado, eu sei como é que é aquilo, né? Um monte de pacote de vassoura amarrado. Um lado da igreja assim, um lado assim do templo assim. Eu olhei aqui, né, o pastor pregando, aí disse, agora vamos comprar a vassoura ungida. Falei, misericórdia. Aí eu falei, vamos ver onde ele vai, né? Você vai pegar essa vassoura e tem um preço, viu? Você leva para casa e você vai varrer tudo de mal que está na sua casa. Mas não pediu para varrer o que está dentro da vida errado. Né? Você viu aquela história daquele o pastor, né? Pastor, você tem que vir aqui em casa. Aqui está o devorador. Não sobra nada, pastor. A gente recebe o salário, não sobra nada. O devorador, citando o texto lá, né? Do gafanhoto, do migrador, né? Que chega na plantão e devora tudo. Pastor, está devorando tudo, não sobra nada. Nem para o dízimo. Pastor, eu vou aí sim. Pode ficar sossegado. Ele chegou lá, chamou a irmã, falou assim, irmã, vamos aqui acabar com o devorador. Pegou os cartão dela de crédito, colocou assim, bem, aqui está o devorador. Viu, meus irmãos? Esse negócio de colocar a culpa nos outros é desde o Éden. Eva, não, Adão, não, Eva, não, o diabo. É assim, meus irmãos. Então, os crentes hoje estão numa dependência de umas práticas aí que eu vou te falar. Vassoura, eu citei, eu vou citar mais. Vassoura ungida, rosa ungida. Né, quando eu era solteiro, eu cheguei em casa, meu irmão com uma rosa lá. Meu irmão nem gosta de rosa. O que é isso aqui? É uma rosa ungida. Olhei assim, o que é? Colocou assim, ó. Se ela murchar logo, que a casa está cheia de demônio. A rosa. Meu irmão murchou, porque ela está fora do pé. Foi cortada. Meus irmãos. Infelizmente, meus irmãos, trevo de 4 pontas dentro da igreja, sal grosso, passar um churrasco, hein? Ufa. Meus irmãos, Vale do Sal, irmãos, tudo fora da palavra, porque a palavra nos ensina a ter uma vida santificada, uma vida na presença do Senhor. Então, irmãos, o primeiro mal é essa teologia aí liberal. Perder a Bíblia de vista, querer desconstruir a palavra de Deus. O outro é o sincretismo religioso, essa mistura, irmão. Que misericórdia, irmãos. Vai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Para, meus irmãos, com isso. E o terceiro alimento que eu estou vendo hoje na igreja, meus irmãos, é a ortodoxia morta. A pessoa professa que crê em Jesus, ela professa que crê na Bíblia, ela tem até umas estruturas de doutrinas verdadeiras, mas não vive aquilo. Há um divórcio naquilo que ela prega, ou naquilo que ela lê, ou naquilo que ela ensina, há um divórcio no que ela lê, no que ela vive. É um alimento tão venenoso quanto os outros. É isso que eu tenho visto, meus irmãos, na igreja. Tenho visto no meio evangélico. Mas, irmãos, glória a Deus que naquele momento ali, havia um profeta do Senhor. Havia um homem na direção de Deus. Irmãos, é isso que a igreja precisa, viu?
em 2 Crônicas 20:20, quando Josafá vai enfrentar, não vai não, ele está morrendo de medo daquele grande exército, daqueles 3 exércitos que atacar ele. Aí levantou-se lá na congregação um homem de Deus e trouxe-lhe a profecia. Aí Josafá fala para o povo: povo, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, não é qualquer profeta. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Viu, meus irmãos? O que funciona para a igreja é isso. E para eu crer nesse Senhor, Deus, para Ele ser o meu Deus, eu tenho que conhecer Ele. Jó falou assim, né, na ocasião, no meio do sofrimento: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, é isso que a igreja precisa hoje. Não é conhecer Deus, do que o pastor está falando, o que eu estou falando, porque está assistindo, está ouvindo. Você tem que conhecer Deus na sua vida. Você tem que contemplar esse Deus na sua vida. E aqui o texto fala que Eliseu, quando ele ouviu aquilo, olha o que aconteceu. A farinha, irmão, farinha corta veneno. Fala que a farinha, ela foi trazida por ordem do profeta. O profeta trouxe um alimento conhecido. O profeta colocou na panela aquele alimento, tudo sobre a palavra do profeta de Deus. E fala o texto que daquele momento em diante, não mais havia morte na panela. E todos puderam comer. Irmãos, da onde está vindo o nosso alimento? Importado? Porque tudo que é importado a gente valoriza, né, irmãos? Parece uma coisa, né? Esse dia eu dei risada cadeira em casa, né? Você não precisa mais trabalhar. Com a mulher, né? Porque a mulher trabalha muito em casa, irmãos. Pode sentar, porque agora temos um aparelhinho. Você aperta o botão, ele limpa tudo. Que mentira. E fica cegado, ele entra em lugares que você não entra. Claro que eu entro. Ele vai na piscina, ele tem um sensor que não cai lá dentro. Ele faz tudo. Que mentira. Viu, irmão? São as coisas importadas que às vezes trazendo para o Evangelho, que parece que vai funcionar. Mas a Bíblia fala assim, que há caminhos que para um homem parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. Mas ali, irmãos, havia um homem de Deus. E queridos, a farinha, agora eu vou encerrar, a farinha nos faz lembrar de pão, né? E em João 4,51, fala assim Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que aquele que se alimenta não morra eternamente. E esse alimento que eu vou dar pela vida do mundo, esse pão vivo, é a minha carne. Aí, meus irmãos, o alimento. Esse alimento hoje, no culto de hoje, tem 2 sentidos. Quando ele fala assim, aquele que não come na minha carne e não bebe no meu sangue, não tem parte comigo. Isso é muito sério, querido. Se você não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você não tem parte comigo. Ele fala isso. E também, esse alimento, ele é o alimento para a igreja. Meu irmão, não é outra coisa, meu querido. Irmãos, não estou falando que é errado, nada. Mas, irmãos, na teológica, o livro que eu menos li foi a Bíblia. Eu não aprendi a Bíblia na teológica, ou em qualquer outro curso.
Eu li a Bíblia. Eu sempre li a Bíblia. Viu, meu irmão? Esse alimento, meus irmãos, que me mantém vivo, que te mantém vivo, que mantém a igreja hoje viva após 2000 anos. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E está aí, meus irmãos. Por quê? Porque Cristo é o alimento da igreja. Irmãos, é Cristo que mantém esse organismo vivo. Não é outra coisa, meus irmãos. Irmãos, quantos crentes se arrebentando na vida, até porque fez teologia, que não entenderam nada. Eu tenho um parente meu que é assim, está doida, endoidou. Eu não consigo sentar com ela para conversar com ela. Sabe o que, meus irmãos? Olha para Jesus, meu querido. Ai, irmãos, irmãos, essa coisa que eu guardo comigo é Pedro. Ele está lá pregando, está lá descendo o couro, está lá cheio do Espírito Santo. A pessoa diz, ai, quem é isso aí? Esse cara é indouto. Esse cara é iletrado, esse cara não tem nem cultura. Mas, fala assim o texto, mas aquele povo, aquelas autoridades reconheceram que Pedro esteve com Jesus. Glória a Deus por isso. Ele tinha Jesus na vida dele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Bem, meus irmãos, é isso que conta. Irmãos, nós precisamos conhecer Jesus bem de perto. Senão, meus irmãos, vai ser uma tragédia. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, glória a Deus. A ele seja dada a glória para sempre. Para Jesus, meus irmãos. Irmãos, é através dele, por meio dele, é por ele que a igreja vai entrar na glória. E meus irmãos, a única maneira da igreja encontrar vida é voltar-se para a Bíblia. O alimento da igreja é o Senhor Jesus. Irmãos, é em torno de Jesus que eu tenho que organizar a minha vida. É em torno de Jesus que eu tenho que organizar a nossa comunidade. E é em torno de Jesus que eu tenho que organizar a minha fé. Não é uma fé burra, não é uma fé ignorante, é uma fé na pessoa do Senhor Jesus, e ninguém mais. Meus irmãos, Paulo fala assim em Romanos, porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Irmãos, Cristo basta para a igreja. Irmãos, precisamos de uma igreja que ame a palavra de Deus. Precisamos de uma igreja, irmãos, que não negocie a verdade. Uma igreja de 221 anos de idade. Ela não envelheceu, ela não aposentou, ela acabou. Por quê? Irmãos, eu não preciso nem ir lá consultar os que sobraram lá. Não precisa consultar. Como é que começou? Irmão, não precisa consultar. É aqui, ó. Pode ter certeza. Começaram a dar mais crédito às novidades. E não passaram pelo crivo da palavra. Irmãos, irmãos, pastor Samuel, para mim a Bíblia basta. Mais nada. Irmãos, quando me traz alguma novidade, eu vou para a Bíblia. Não está na Bíblia? É anátema. Não serve, vai fazer mal. Talvez não faça hoje. É igual a mentira. A mentira é assim, não é assim? Você conta a mentira hoje, a mentira amanhã. O presidente Abraham Lincoln, ele dizia assim, se você quer ser um mentiroso, você vai ter que ter uma boa memória, hein? Que é assim, né? Você vai contando, aí emendando, daqui a pouco você cai lá na primeira. Não adianta. Amém, meus irmãos? Vamos caminhar na palavra? Vamos caminhar em Jesus? Irmãos, deixa a palavra de novidade. Tá? Aqui, ó. O que sempre funcionou foi a palavra. E ela vai funcionar até o final dos tempos.
É aqui que eu tenho que organizar a minha vida. Aqui está a minha regra de fé e prática. Amém, queridos? Vamos orar e vamos participar da ceia? Deus querido, nós te exaltamos nessa manhã mais uma vez, Senhor. Nós glorificamos o teu santo e bendito nome. E nós queremos dar glória a Deus, porque a palavra continua viva e eficaz. A palavra continua sendo a bússola da igreja. A palavra de Deus continua atuando na vida da igreja, porque foi isso que Jesus prometeu. Oh, Senhor amado, nos ajuda, Seu Deus, como igreja aqui em Vila Brasilândia, olhar sempre para a palavra, Seu Deus. Olhar sempre para os ensinamentos de Jesus. Olhar sempre, Seu Deus, o que a palavra nos orienta a fazer. E que nós possamos, Seu Deus, estar sempre atraídos pela Tua palavra, Seu Deus. Que o nosso livro de cabeceira, Seu Deus, seja a palavra. Oh, Senhor, que como diz, Pai, a Tua palavra lá em Deuteronômio, que devemos ensinar a palavra, viver a palavra em casa, assentado, na rua, caminhando. Oh, Pai, é dessa maneira que nós caminhamos contigo, é tendo a palavra dia a dia conosco, oh, Seu Deus. E, Pai amado, repreenda, Pai, no nosso meio, essas novidades, esses alimentos desastrosos que têm sido trazidos para o meio da igreja. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Oh, Pai, como aquele povo não aceitou aquele alimento, não fez bem, nós aqui nesse momento, Pai, nesse mundo, nesse século 21, possamos da mesma maneira fazer isso, não aceitar, porque vai fazer mal, Seu Deus, mas que possamos, Seu Deus, dar ouvidos ao Deus Todo-Poderoso, que possamos dar ouvido aos profetas do Senhor, que tem nos pregado a palavra, Seu Deus, e que possamos, Seu Deus, colocar tudo isso à prova, possamos entender que precisamos, Seu Deus, é estar orientado pela palavra. Fugiu da palavra, temos que fugir também, porque será caminho de morte. Pai, nos ajuda a caminhar corretamente, na maneira que venha, Seu Deus, de fato, glorificar, exaltar o Teu santo nome, Senhor. Nós oramos neste momento, Senhor, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, amém.